Gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto que nós lemos no começo com Felipe, Lucas capítulo 2, aproveitar também esse tempo para termos uma reflexão sobre o que esse texto nos ensina. Lucas capítulo 2. Nesse período aqui de Natal, a gente aproveitou então para olhar para essa história que de fato nos dá esperança, alegria diante deste mundo no qual nós vivemos. E na outra semana nós vimos o texto anterior a esse, nós olhamos o capítulo 1 ali, dos versículos 67 até 80, onde Zacarias, ele bendiz ao Senhor pela notícia do qual ele tem ali, e de fato, o nascimento do seu filho. E a gente reparou ali então que Zacarias, ao ver João Batista, o seu filho, que seria o profeta que daria início, seria ali preparando o caminho para o Salvador. Ali então Zacarias bendiz o Senhor, bendiz o nome desse Senhor, por esse Senhor vir em favor do seu povo para trazer salvação. Mas a pergunta que fica é: por que isso? Para que nós pensamos sobre o Natal, até mesmo porque Deus resolveu enviar Jesus? Dentro do seu plano, como nós conversamos na semana, o seu plano gigante de redenção, desde o início, trazendo toda a história para então, no momento exato, enviar Jesus para então trazer salvação aos homens perdidos, do qual nós estamos nessa. Por que fazer isso? E claro que isso é de acordo com a sua graça e sua misericórdia, a forma como Deus... Mas acho que a resposta está um pouco naquilo que a gente vai ver neste texto. Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós, para que nós o adorássemos. Queria que você olhasse comigo um pouco para pensar sobre isso, que este texto vai nos mostrar que o menino que nasceu merece ser adorado, mesmo tendo se humilhado. Olha comigo novamente os versículos 1 até o versículo 7, só para a gente ter a história na cabeça e a gente volta então conversando sobre o que esses versículos nos dizem. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, dele, da casa e família, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto começa então dizendo para a gente que diante de um evento histórico, uma realidade política, o governador César Augusto convoca então toda a população para então recensear-se. E muitos dos objetivos desse recenseamento era com o objetivo de tributação, do qual agora então o povo deveria voltar-se e alistar ali diante, dizendo quem era a sua família, qual era a sua situação, para que então tivesse a tributação. Nos coloca ali a idade do versículo 2, o recenseamento foi feito na época em que Quirino era o governador da Síria, e que existe muita discussão até mesmo em que época isso aconteceu, mas colocam até mesmo esse momento como sendo entre 5 e 6 depois de Cristo. Jesus não nasceu, na verdade, antes de Cristo, na verdade, desculpa. Jesus nasceu antes da data que ele nasceu, provavelmente. Certo? É o que muitos dizem. Talvez uns 5, 6 anos diante da data do que a gente entende como ano zero. Isso que é o que muitas vezes as pessoas acabam dizendo, os historiadores. E esse texto nos coloca então diante dessa realidade. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E o versículo 3, versículo 4 nos mostra que José estava vivendo ali na Galileia, especificamente na cidade de Nazaré, mas precisou ir para a Judéia, principalmente na cidade de Belém, porque ali era a cidade da sua família. Ele, por ter descendência de Davi, necessitava voltar então para a sua própria cidade, a cidade da sua família, para então ter esse licenciamento, para então
alistar-se. E o versículo 5 nos conta ali, não estava sozinho, mas com sua esposa Maria, que estava grávida. E aqui a gente precisa comentar uma coisa que talvez possa ter uma certa diferença, até mesmo quando leu aqui o texto para a gente. Ele nos diz que era Maria quem estava comprometida a se casar. Já essa versão nos diz que era sua esposa. Então você fica assim, mas Maria ou não era esposa de José enquanto estava aqui acontecendo? E a discussão aqui ela se dá em vários fatores, porque o texto não nos diz quando de fato aconteceu o casamento de José e Maria. O que a gente sabe é que de fato José e Maria se casaram, mas não nos conta sobre essa festa de casamento, nem especificamente quando isso aconteceu. Realmente a palavra que está aqui originalmente vai ser a noiva. Então é como se ele estivesse dizendo que Maria era como que se... É ruim aqui o meu? O que é? Só para saber assim, se eu preciso consertar alguma coisa. Como se Maria de fato tivesse se comprometido ainda com José. Mas o que então de fato é verdade? José é ou não é marido de Maria neste momento aqui? Porque seria até estranho José levar uma esposa, uma mulher que ainda não é sua esposa. Ainda mais para se alistar, uma vez que ele precisaria fazer isso com sua família. Então o que Lucas está querendo nos dizer? Provavelmente aquilo que Mateus nos diz. Mateus, então, quando nos conta sobre a realidade do nascimento de Jesus, primeiro ele aparece, então, para Maria, e Maria, então, se torna grávida do Espírito e conta a José. E José, não querendo expor Maria diante do que poderia ser um escândalo para a sociedade, ele prefere, então, deixar Maria. Mas o anjo, então, aparece para José e diz, não, fica tranquilo, é de fato, aquilo que ela está dizendo é o Senhor, então, ela está grávida do Espírito. E aí, então, nos versículos 24 e 25 do capítulo 1, ele diz o seguinte: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E depois o texto nos conta, então, que eles foram para Belém. A realidade, então, parece, daquilo que Lucas está nos contando, é diante deste contexto. José tomou Maria como sua esposa, mas diante daquela situação não havia consumado o casamento. Então, provavelmente é por isso que Lucas chama ela de sua noiva, por o casamento não ter sido consumado, uma vez que Mateus nos conta que isso aconteceu após então Jesus ter nascido. Mas de qualquer forma, nós podemos olhar para esse começo da história, é que Deus, o que o texto quer nos mostrar, é que Deus ele cumpre a sua promessa de que o Messias nasceria em Belém. Se você quiser voltar depois em Miqueias capítulo 5, no versículo 2, ele nos conta, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus escolheu José e Maria, sim, das descendências de Davi, sim, cumprindo a promessa de que o Messias viria sobre o trono de Davi, mas eles ainda estavam debaixo vivendo na Galileia. Existia a promessa, então, de como que Jesus vai nascer em Belém, uma vez que eles não moravam em Belém. Deus resolveu fazer um licenciamento de toda a nação para cumprir a sua promessa. Não que Deus não deixa eu consertar aqui que a história está mudando, não é nada disso. Mas nos mostra mais uma vez, e nos mostra sobre a realidade do Natal, que Deus ele tem todo o controle, Deus é este Deus soberano, e Ele conduziu toda a história para cumprir aquilo que Ele prometeu que aconteceria. Certamente, se não fosse por esse motivo, talvez José e Maria não iriam para Belém. Deus, em sua soberania, conduz a história deste jeito, para então isso acontecer. Tanto é que então nessa situação, versículo 6, nos conta que estando eles ali, chegou o tempo dela dar à luz. Ela então tem
à luz do seu filho, do seu primogênito, seu primeiro filho. E aí o versículo 7 nos conta, né? Que ela mesma enfaixa o menino e o deita numa manjedoura. Assim como o costume daquela época de cobrir o recém-nascido por vários panos para manter a temperatura do corpo. Mas existe algo interessante aqui daquilo que o texto nos conta. O texto nos conta aqui que a própria Maria, especificamente, foi quem enfaixou o menino. O que parece nos indicar que Maria estava sozinha nesse momento, talvez só acompanhada do seu marido José. Indicando um parto solitário. Talvez Maria não tinha, ou como não teria como planejar ali, diante da realidade do qual estava se vivendo a cidade, ter uma parteira junto com ela, alguém que poderia dar este apoio. O que o texto nos mostra é que provavelmente nesse contexto de solidão foi que Jesus nasceu. Uma vez até mesmo que não teria ninguém à sua disposição. Tanto é que o texto nos mostra outra realidade, é que ele foi colocado, foi deitado em uma manjedoura. Os irmãos sabem muito bem que seria uma manjedoura, um coxo, onde os animais se alimentavam. Que nos poderiam indicar duas coisas. Que por não ter ali então lugar em hospedarias, lugar onde Jesus poderia estar deitado no maior conforto, ou pelo menos no mínimo de qualquer conforto onde todos os bebês poderiam ter. Jesus ele é colocado num lugar onde animais comem. Isso porque não tem lugar. Provavelmente porque então não tendo lugar, ele se hospedou numa casa de uma família pobre, ou do qual talvez é o mais provável, está a realidade do pátio da hospedaria, onde os animais viam ali naquele pátio, os animais daqueles que estavam hospedados e se alimentavam naquele lugar ali onde Jesus estava deitado. Queridos, eu lembro um pouco do nascimento da Laurinha. Ainda está bem recente, né? 1 ano, pouquinho, 1 ano e 2 meses quase. Amanhã faz 1 ano e 2 meses que Laurinha nasceu. E foi uma alegria para a gente. Mas eu fiz de tudo para que Laurinha pudesse, dentro da realidade dela, mesmo que ela nem lembre disso, né? Ter o máximo de conforto que ela poderia ter. Ela nasceu num hospital e, graças a Deus, o nosso convênio cobriu grande parte não é tudo daquilo que a gente teve ali. Laurinha teve a atenção de enfermeiras o tempo todo. Teve a atenção nossa como pais ali cuidando dela. Ela teve um bercinho para ela, do qual até mesmo na realidade do qual nós vivemos hoje, é de estar ali próximo à mãe. Graças a Deus por isso, Laurinha teve um conforto que nós não conseguiríamos mesmo proporcionar. Agora, queridos, do nascimento daquele que é o nosso Salvador, não parece ser muito nessa realidade. Nós nem estamos falando que o nascimento, quanto a uma realidade muito pomposa, talvez no maior luxo que poderia, então vai ser lugar o maior hospital que poderia ter ali, fechar um quarto, quem sabe fechar o andar todo daquele hospital para que aquela criança nascesse. Não foi isso que aconteceu. Não tinha lugar. Cidade lotada por conta dessa realidade. E aquele do qual nós cantamos aqui, aquele que é o Rei sobre todas as coisas, aquele que é o Rei sobre tudo e sobre todos, está deitado num lugar onde com certeza, talvez muitos de nós diríamos que não é um lugar onde uma criança deve estar deitada. A pergunta que fica é: por que Deus? Por que o Deus de toda a glória, o Deus que resolveu criar todas as coisas e coisas perfeitas, magníficas, incríveis e que de fato mostram para nós que Ele é um Deus glorioso, por que este Deus decidiu fazer com que o seu filho nascesse dessa forma? Paulo nos responde em 2 textos essa pergunta. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês
se tornassem ricos. Obviamente, essa riqueza não é numa realidade de ter uma conta bancária transbordando de dinheiro, mas a riqueza da graça de Deus que transborda sobre as nossas vidas. A riqueza da salvação que nos espera. E isso aconteceu porque Jesus se tornou pobre para nos fazer ricos. Filipenses, onde Paulo então nos ensina que nós devemos ter este mesmo padrão de humildade. Ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E ele se humilha, se tornando como nós, nascendo numa realidade humilde, para que nós pudéssemos ser salvos. Talvez você olhe para essa realidade, talvez o primeiro sentimento que você pode ter, um sentimento errado, com certeza, seria um sentimento de dizer, viu? Jesus fez tudo isso só para me salvar. Sou muito especial. Foi só para me salvar. Passou tudo isso, né? Se você tem tal pensamento, eu tenho pena de você. Porque é um pensamento muito pequeno sobre aquilo que Jesus fez por nós. O sentimento que nós deveríamos ter é daquilo que Jesus também nos ensina, quando nos ensina no Sermão do Monte, em que ele nos diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem a sua pobreza, aqueles que reconhecem que Jesus, de fato, nós somos nem um pouco merecedores de Jesus ter vindo à terra, ter vindo em nosso favor, e ainda mais em todo esse contexto. Não somos merecedores de Deus olhar para nós. É esse reconhecimento de ser pobre de espírito. Nós deveríamos ter pensamento de como pode um Deus tão grande se humilhar por mim. Sendo quem eu sou, este Deus de toda a glória ainda assim decidiu fazer isso por mim. Esse é o sentimento que nós deveríamos ter no Natal. Isso é reconhecer que não somos merecedores, que tudo isso é graça. E que Jesus decidiu se humilhar, se fazer pobre em nosso favor. O texto muda. Ele agora vai nos mostrar sobre uma outra cena, em que agora a cena é voltada para um outro lugar, nessa mesma região, com uns pastores no campo. E nos mostra agora então dos anjos adorando a este Deus. Olha comigo dos versículos 8 até o versículo 14. Diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os pastores ali no campo, guardando os seus rebanhos, protegendo ali eles de todo o mal que poderiam ter. A história que nos é contada é que a glória do Senhor brilha sobre eles. Eles veem um anjo e a glória brilha sobre eles. Algo parecido do qual nós vemos nas histórias do Antigo Testamento, em que a glória do Senhor ela é revelada ao povo. Até mesmo quando nós olhamos ali na época do Êxodo, a glória do Senhor que tomou o topo do Monte Sinai, com nuvens, com fogo e trovões. A glória que encheu o tabernáculo, não permitindo Moisés de entrar por ser pecador. Agora esta glória aparece a estes homens. Eles veem a glória deste Deus, porque um anjo é revelado a eles. E a reação é a mesma de todas as vezes: temor.
Eles observam e veem tamanha glória e têm o seu coração tomado de temor. Mas o anjo responde a eles que eles não precisavam temer, porque ele estava trazendo boas novas, estava trazendo o evangelho, a mensagem, a notícia, que de fato traria grande alegria a este povo. E a alegria é que naquele mesmo dia, na cidade de Davi em Belém, lhes nasceu a eles o Salvador, o Cristo, o Senhor. Aquele menino, num berço humilde, talvez até mesmo se a gente poderia dizer, numa realidade até mesmo que poderia se dizer de desprezo. Este menino, o anjo nos conta que não é qualquer menino. Este menino é o Salvador. É o Salvador que viria para salvar o povo da sua realidade, principalmente do seu pecado. Ele é o Cristo, a mesma palavra que é em grego para a palavra em hebraico que seria Messias. Este Salvador é o prometido, o Messias dito que viria da parte de Deus, mas ele não é um homem qualquer, porque este menino também é o Senhor. O Senhor que fez uma aliança com o seu povo, o Senhor que resgatou eles do Egito e trouxe eles para perto de si e conduziu este povo através de leis, através de promessas, através de bondade e misericórdia, resgatando em momentos de aflição. É este Senhor que está ali, agora numa manjedoura. Não é qualquer menino. É o Salvador, o Cristo, o Senhor. É este que nasceu a nós. Talvez até, eles poderiam até ter uma certa reflexão de não ter certeza ainda, o anjo ainda diz, olha, mas o sinal para que vocês tenham certeza que de fato ele é que vocês vão chegar e vão encontrar um bebê envolto ali em panos, enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. Certamente não teria outro bebê na cidade deitado em uma manjedoura. Porque os pastores até poderiam se perguntar, tá, nasceu, mas com certeza deve ter um monte de bebê naquela cidade. Quem é esse menino? É o único que está na manjedoura. Nenhum outro está. Por isso que o sinal para confirmar que esse de fato é o que está na manjedoura, envolto em panos. No versículo 13, ele nos conta então que de repente, depois de dizer isso, apareceu uma multidão de exército celestial, um exército de anjos, louvando a Deus. E é interessante até que é um contraste, porque não é um exército que vem para punir ou para castigar, mas é um exército que vem para anunciar a verdadeira paz, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, pois Ele é o Deus que não merece nada menos que isso. E mesmo sendo merecedor deste louvor, o texto diz que é o Deus que traz paz aos homens, que Ele quer bem. Deus glorioso, que merece ser exaltado das maiores formas. É o Deus que vem para trazer paz àqueles do qual Ele derrama a sua bondade. Queridos, tem muitas histórias na Bíblia que eu gostaria de ter visto. E essa é uma delas. Em casa, esses dias, eu lendo essa história, relendo umas 2, 3 vezes, meu coração foi tomado de muita alegria. De tentar imaginar e tentar lembrar que Deus, no momento em que Ele decidiu, Ele entrou na história, Ele deu o seu Filho, anjos aparecem então para exaltá-lo.
Porque este Deus, Criador de todas as coisas, é o Deus que merece ser exaltado. A Ele toda a glória nas maiores alturas. E o nosso coração deveria dizer as mesmas coisas. Porque o nosso coração experimenta desta paz. Porque temos experimentado a bondade de Deus. Cena muda novamente agora então e volta-se para os anjos, a resposta dos anjos diante dessa situação. Olha comigo os versículos 15 até o versículo 20. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Os anjos se afastam e a resposta é óbvia. Vamos correndo lá. Vamos lá ver se isso aconteceu mesmo. Vamos ver o que é isso. Vamos ver se essa história é verdade. E se é verdade, quem é este menino? E obviamente o texto ele é bem rápido, nos conta, mas nós temos que ter uma certa imaginação, uma certa licença poética aqui. Porque os pastores correm para a cidade, mas eles não sabem exatamente onde está esse bebê. Provavelmente batendo nos lugares e perguntando: tem alguma criança numa manjedoura deitada aí? Não? Então vamos para o próximo. Até que então encontram José e Maria e a criança deitada. E ali então encontram este que é o Salvador, o Cristo e o Senhor. E a resposta deles diante disso é uma resposta óbvia, que não deveria ser outra. Eles estão ali contemplando aquilo e logo saem. E saem contando, vendo aquilo que eles tinham visto ali, eles saem divulgando tudo o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E eles saem contando às outras pessoas. E as pessoas se admiram. E assim então, eles voltam, adorando a Deus, porque tudo aquilo que tinha acontecido, como lhes tinha sido anunciado. Enquanto Maria refletia isso em seu coração. Porque, queridos, diante de tal evento, a resposta de anunciar e de glorificar a este Deus é a resposta mais óbvia. Não poderia ser diferente. Porque ali está o menino que nós tanto esperávamos. Aqui está o menino que traz paz ao mundo. Aqui está o menino que traz luz ao mundo. Aqui está o menino que pode de fato transformar a vida do homem, de não mais viver na realidade do seu pecado e destinado ao inferno, mas ser transformado primeiramente do seu coração e assim a sua realidade para viver eternamente ao lado deste Deus, em adoração e glória a este Deus. É este menino. Pergunta que nos fica é se nós não temos tido a mesma reação que os pastores tiveram ao ver então o menino. Ao ver o menino e ver a história do Natal e lembrar-se dela, celebrarmos e cantarmos juntos e sermos emocionados com belas melodias, com músicas bonitas, com letras bonitas de Natal, com vozes que nos encorajam. Qual é a resposta que nós damos diante de tão grande salvação? Creio que a resposta que nós deveríamos ter é a mesma dos pastores. De anunciar àqueles que não sabem. E continuar com nossas vidas adorando, porque este menino nos nasceu. Nós não podemos perder de vista, queridos, quando passamos mais um Natal, mais uma festa, mais um presente, quem sabe até mais uma comilança desenfreada. Mas essa época, a história do Natal deve nos levar a adorar a este Deus.
Jesus se humilhou sim, mas essa humilhação foi para nos alcançar, para que nós, em resposta à sua obra, o adorássemos. Pois mesmo se humilhando, Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Que as nossas vidas sejam uma constante resposta de adoração ao menino que nos nasceu. O menino que nasceu merece ser adorado, mesmo tendo se humilhado em favor de nós. E obviamente nós não teríamos outra forma, talvez como igreja, de celebrar ao Senhor por a história do Natal, sem nos juntarmos à mesa. Porque este momento só faz sentido. A Páscoa, a obra de Cristo, a morte e ressurreição de Jesus, só é possível porque o Natal existe. Jesus nasceu para nos trazer salvação por meio da sua obra de restauração, de redenção às nossas vidas. E que a nossa vida seja em adoração a este Deus. Então nós vamos aproveitar aqui a nossa oportunidade para celebrar a ceia. E de uma forma, obviamente, diferente, acho que os irmãos perceberam que não tem aquele cálicezinho aqui na frente, né? A gente vai ter aqui um formato um pouquinho diferente. Em que nós vamos celebrar a ceia mesmo, nós vamos comer do pão, tomar do suco, juntos aqui. E eu queria chamar o Felipe e o Eduardo aqui junto comigo, que eles vão me ajudar aqui a servir os irmãos.